Bom dia a todos os presentes nessa sessão, senhores conselheiros, conselheiros presidentes, senhora secretária, senhor procurador do Estado, os representantes da parte aqui presentes. Sejam bem-vindos. Registro inicialmente que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários desse órgão de julgamento, conduzirei essa sessão de julgamento por videoconferência. Ressalto que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal nas portarias 158/2020, 145/2017 e 384/2020. Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos processos administrativos tributários que tiverem impetração do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103 da Lei 15.614/2014. Referido recurso cabe para este Conselho em caso de divergência entre a resolução recorrida e outra da mesma Câmara, de Câmara de Julgamento diverso ou da própria Câmara Superior, quando tiverem apreciado matéria semelhante. Para início propriamente dos trabalhos, solicita a secretária Ana Paula Figueiredo que averigue a existência de quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando, por consequência, os conselheiros aqui presentes. Ana Paula, por favor. Não. Senhora presidente, senhores conselheiros, segundo vice-presidente, senhores conselheiros presidentes, senhores advogados, todos os presentes, bom dia. Senhora presidente, para a segunda sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior, nesta data, informo a todos que estão presentes a presidente da Câmara Superior, doutora Francisca Marta de Souza, o segundo presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Presentes os conselheiros Maria Elineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Antônia Helena Teixeira Gomes, Lúcio Flávio Alves, Dalcília Bruno Soares, Leilson Oliveira Cunha, Sandra Arraes Rocha, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Micael Pinheiro de Oliveira e Felipe Pinho da Costa Leitão. Presente secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presentes os representantes legais da recorrente, Citec Têxtil, Indústria e Comércio Limitada, doutor João Aurélio Ponte de Paula Pessoa, doutor Edson Antônio Cruz Santana, doutora Safira Garcia e doutora Ana Lopes. É só, presidente. Bom, anunciados os componentes do nosso conselho, indago ainda a secretária se existe alguma observação com relação às resoluções, alguma resolução enviada e também com relação à ata da sessão de ontem. Senhora presidente, não temos nenhuma resolução para ser homologada hoje, mas temos a ata da sessão de ontem para fazer a leitura. Ok, a ata foi disponibilizada, né, Ana Paula? Não foi passada para os conselheiros. Então, nós podemos disponibilizar e fazer a aprovação ou não amanhã, ok? Ok, tudo bem. Okay. Continuemos, então, dadas que foram encerradas. Vamos agora ao julgamento dos processos propriamente dito, ok? Os nossos processos aqui da pauta. Anuncio os processos da pauta. Processo de recurso extraordinário 6486/2017 e 6487/2017. Respectivamente, auto de infração 2017-18-406 e auto de infração 2017-18-411. Ambos os processos recorrentes Citec, Têxtil, Indústria e Comércio Limitada, recorrido o Estado do Ceará. O primeiro processo, a resolução recorrida 147/2020, da segunda Câmara, o segundo processo 132/2019. Os julgados das resoluções paradigma do primeiro está 48 e 83/2019, e do segundo processo também.
Eu estou anunciando conjuntamente os dois processos, porque tratam-se da mesma matéria e as discussões se aproveitam de um e de outro. Mas se houver qualquer obstáculo, qualquer empecilho ao direito de defesa da parte, os advogados podem falar. Mas antes disso, eu gostaria de fazer menção, trazer aqui uma questão de ordem com relação ao processo da pauta de número 6486, certo? Com relação a esse processo, eu chamo aqui o feito à ordem, porque foi muito bem averiguado pela conselheira relatora, que no caso a doutora Helena, que as paradigmas constantes nesse processo com relação à decadência, elas não foram apreciadas no despacho de admissibilidade, ok? Não sei se os advogados averiguaram esse fato. E não tendo esse despacho manifestado com relação às paradigmas, entendo que ele tem um vício que deve ser sanado. Okay? Até mesmo porque a questão da decadência, ela é sempre analisada na admissibilidade, a depender da infração. Nem sempre nós temos essa decisão para essa determinada infração, mas analisamos todo o contexto do processo. Então, considerando que existe, sim, esse vício no tocante à admissibilidade, eu entendo por sobrestar esse processo para que seja feita nova admissibilidade do recurso, considerando agora as paradigmas concernentes à decadência, então arguída pela parte. De modo que nós faremos o julgamento apenas do segundo processo 648/2017. Auto de infração 2017-8411, como eu já havia anunciado. Presidente, pela ordem, presidente. Pois não. Presidente, eu entendo todo o cuidado que a presidente sempre tem nos processos e nas pautas do contencioso, inclusive na Câmara Superior, principalmente. Mas a questão da decadência, presidente, ela se torna, entendo, a desnecessidade de sobrestar o processo para esse fim, quando a decadência ela é uma questão de ordem pública, ela é uma questão que pode ser alegada a qualquer tempo. Então, presidente, eu entendo que não há essa necessidade de devolver e sobrestar esse processo para que seja analisado um despacho de admissibilidade de uma matéria de ordem pública. Tem alguém com áudio aberto aí, acho que é a Paulinha. Não estou conseguindo falar. Pronto. Então, presidente, eu entendo desnecessário esse retorno para essa apreciação da presidência no quesito de análise de admissibilidade dessa matéria e desses argumentos, quando se trata de uma matéria que a questão é de ordem pública. Então, eu posso estar errado, mas seria interessante ouvir os outros conselheiros para esse fim, para que Vossa Excelência fique tranquila em relação à apreciação da matéria pela Câmara Superior, com essa finalidade. É como penso, presidente. Doutor Ricardo, com relação a esse tema, passo já a palavra aqui, doutora Helena. Com relação a esse tema, Ricardo, que você está trazendo, se fosse num recurso ordinário, eu entendo que nós poderíamos, sim, a qualquer momento, discutir a questão da decadência, certo? Todavia, no recurso extraordinário, a admissibilidade ela tem que ser feita por ato da presidência, ok? Então, tem essa sutil diferença. A presidente tem, sim, que ter o pressuposto de analisar, deixar no despacho, o que eu não irei fazer no momento da sessão, e nem a admissibilidade pode ser feita por este conselho. Desse modo, eu não vejo outra forma, senão complementar o despacho, manifestar-se com relação à decadência. Eu entendo o que você está dizendo, mas essa competência ela é privativa da presidente por ocasião da análise do recurso. E, na realidade, ela não foi analisada. Desse modo, eu entendo que não pode, sim, ser suprida a apreciação agora por esse conselho. Se nós fôssemos agora discutir essa questão, nós teríamos que discutir, cabe ou não admitir a decadência no caso? Aqui tem o crédito indevido, aí eu poderia dizer, não, eu entendo que não cabe o crédito indevido, porque aqui se trata de uma obrigação acessória. E aí, como é que ficaria? Seria o conselho que iria decidir isso? Então, eu acho prudente seguir a norma, tal qual está na nossa lei, sobrestar o processo,
Peço desculpa às partes, nós voltaremos o mais rápido possível com esse processo, e a presidente, na forma que está na legislação, fazer, sim, a complementação desse vício que foi ocasionado no processo. Certo? E isso também é uma forma, Ricardo, da gente não abrir precedentes com relação a essa situação. Ok? Mas eu agradeço a sua palavra aqui. Ok? Eu gostaria de ouvir a conselheira doutora Helena Gomes com relação a esse aspecto, então, levantado. Helena, com a palavra, por favor. Pois é, presidente. Doutor Ricardo, o que está se discutindo aqui não é a questão da decadência. Realmente, o senhor tem razão quando diz que a decadência ela pode ser arguída a qualquer momento e tudo mais. Mas o que está se discutindo aqui não é a decadência, é a admissibilidade das paradigmas apresentadas em relação à decadência. E o artigo 107 da 15.614, ele diz que um recurso extraordinário dirigido à presidente do CONAT, a presidente decidirá sob despacho fundamentado. Então, assim, é necessário que a presidência analise e aprecie as paradigmas apresentadas para decidir sobre a admissibilidade. Então, assim, não é a questão da decadência que está sendo arguída, que está sendo discutida nesse momento, e sim a ausência de apreciação sobre a admissibilidade das paradigmas apresentadas pela parte com relação à decadência. Entendeu? Por isso eu também ratifico aqui as palavras da presidente, no sentido de que é mais prudente que seja realmente sobrestado para que essas paradigmas venham a ser apreciadas e venha a ser analisado acerca da admissibilidade ou não dessas paradigmas. Ok. Dito isso, a doutora Helena, eu acho que deixou até mais explícito, trouxe a fundamentação. Eu entendo que é um ato que realmente não pode ser suprido nesse momento. Ok? Fica, então, sobrestado o presente processo aqui, através do chamamento do feito à ordem. Ok? Então, dito isso, passemos, então, ao julgamento do outro processo constante na pauta, que já foi anunciado, passando aqui a palavra à doutora Antônia Helena para o relato do processo. Senhora presidente, pela ordem. Eu queria, se possível, pedir o sobrestamento desse segundo processo para ser julgado juntamente com o outro, já que são matérias, né? A matéria de mérito é a mesma. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento a esse egrégio conselho, para que a gente faça o sobrestamento desse segundo feito, para que sejam julgados em conjunto. Ok. Já posso até me manifestar com relação ao que o doutor Aurélio está falando, porque eu acho altamente razoável. As matérias são as mesmas, se trata da falta de escrituração, a diferença é que um é relativo a um período, o outro relativo a outro período, num tem a questão da penalidade, no outro também, só que um consta a questão da decadência ou não. Então, assim, eu entendo até que por uma questão de ordem, por razoabilidade, faz todo sentido o pleito trazido pelo doutor Aurélio. Eu gostaria até para homenagear o nosso procurador, doutor Biratã, que aqui está presente, ouvir a posição dele com relação a esse ponto, então, trazido. Mas, pessoalmente, já deixo aqui o meu entendimento no sentido de sobrestar os dois processos e dizendo que voltará ainda esse mês, com certeza. Doutor Biratã. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, doutor João Aurélio. Presidente, assim, a gente sempre atua dentro da prudência, então, assim, o pedido da parte se mostra razoável. Não obstante, eu entendo que eu não estou conseguindo vislumbrar aqui o prejuízo, porque se eu entendi, aí me corrija aí a presidência, ou a relatora, os demais conselheiros, porque, assim, se eu entendi essa questão da decadência, ela seria atinente a só um dos processos, não é isso? Então, assim, se ela é atinente a só um dos processos, o que ela repercutiria em relação a outro processo, que é o que vai estar em análise agora, já que não tem a decadência? Então, assim, qual seria a repercussão? É isso que eu queria entender. Porque se dissesse que essa arguição de decadência fosse atinente aos dois processos, aí sim, com certeza não teria a menor dúvida da repercussão de uma situação sobre a outra. Mas já que esse processo que em tese não está sendo sobrestado nesse primeiro momento, que
que não tem nenhuma arguição de decadência pela parte, então eu não vejo prejuízo. Mas, assim, é só uma opinião da Procuradoria em relação à presente situação. Doutor Biratã, me permita aqui. Eu acho que o pedido da parte com o qual eu concordo é no sentido de não correr o risco de, com relação à própria infração, mesmo que a decadência seja afastada, com relação à própria infração, o mesmo período, certo? A mesma situação fática, ter, de repente, situação diversa, julgado diverso numa sessão e em outra. Porque você sabe que com a própria composição do conselho que muda, pode mudar também a decisão com relação ao processo. Eu me levo muito mais por esse lado, entendo que assiste razão ao doutor Biratã quando fala da decadência, né? Mas no sentido da gente ter uma decisão uniforme para a mesma infração que aqui será analisada, eu entendo sim razoável a gente fazer o sobrestamento por esse sentido. Não que a decadência esteja nos dois, mas a matéria fática ser analisada para a gente não correr o risco de repente, julgar um processo numa sessão, com relação ao mérito, que é a outra questão da penalidade, ter uma decisão, aí no outro dia julgar, ter uma outra composição, a mesma empresa, a mesma situação, e ter outra decisão. Eu acho que isso seria prejudicial. Se algum conselheiro quiser se manifestar, até por amor ao debate do tema, é sempre improdutivo. Presidente, muito bom dia. Lúcio, bom dia, Lúcio. Doutor Biratã, conselheiro, doutor Aurélio. Presidente, eu acho prudente, diante da situação, a questão de segurança jurídica, já que essa matéria a gente sabe que a Câmara Superior já decidiu várias situações, mas, como bem disse a presidência, a composição está um pouco modificada. Eu acho que a questão de ter a mesma decisão, né, do mesmo fato, ter a mesma decisão, ser julgado no mesmo dia, eu acho que não traz nenhum prejuízo a questão de ser adiada essa decisão sobre o estado do processo, para julgar em conjunto, senhor presidente. Essa é a minha opinião. Ok. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Bom, não havendo nenhuma manifestação, só me resta pedir desculpa aos representantes da parte aqui presente e dizer que irei providenciar o despacho, que nós voltaremos o julgamento do processo o mais rápido possível. Ok? Agradeço a participação dos representantes. Queria agradecer, doutor. Um bom dia a todos, bom trabalho a todos. Obrigado pela oportunidade. Ok, agradeço igualmente e peço licença aos nobres conselheiros para vocês tocarem o barco aí da partir de... Tá? Obrigada e desculpa novamente. Bom dia para vocês. Bom dia. Senhores conselheiros, assunto geral a ser discutido. Seriam esses dois processos, né, presidente, na verdade? Assim, eu vou fazer o possível para que a gente, estourando no início de março, já traga o processo para julgamento. Tudo bem. Era só para saber mesmo. Bom, então, não havendo nenhum assunto geral, fica, então, terminamos aqui a nossa sessão e todos ficam já convocados para a sessão do dia de amanhã. Os agradecimentos e um bom dia para todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia.